Então, o arrebatamento da igreja está em Apocalipse 14. A partir do verso 14, quando aquele filho do homem que estava numa nuvem e tinha uma foice afiada na sua mão, passou a ceifa na seara da terra e recolheu ali os seus frutos, esses são os 144 mil do início do capítulo. Agora nós vamos fechar o estudo vendo como o maior dos apóstolos interpretou essa questão de primícias. Vamos em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15 ele vai tratar da ressurreição de Cristo e da igreja. Mas o que estava acontecendo é que muitos estavam crendo no Senhor, só que estavam entrando doutrinas de demônios dentro da igreja e não estava negando a Cristo como o Messias. O diabo é astuto. Ele mudou a estratégia. Ele estava negando só a ressurreição. O Filho de Deus ele não estava negando mais. E os coríntios estavam crendo. Aí Paulo ficou admirado com isso. Olha só, eu resumi o capítulo, né? Aí 1 Coríntios 15, do 1 ao 4. Só para vocês verem que esse é o assunto mesmo. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. O que é crer em vão? Dentro desse contexto, era acreditar que Jesus era o Messias, o prometido, mas que não ressuscitou. Estavam crendo no morto. Verso 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Os coríntios não estavam crendo na ressurreição e o apóstolo Paulo não foi lá orar por eles, repreender demônios, quebrar correntes. Ele não foi lá dizer, por convicção pessoal, que Jesus apareceu por ele, que Jesus apareceu para ele. Ele não foi lá usar o testemunho dos apóstolos, que eram testemunhas oculares. Isso não iria convencer os coríntios. Já que eles estavam crendo, pelo menos, que Jesus era o Messias, então eles acreditavam na Escritura, Paulo foi lá usar a Escritura. Nada melhor que usar a própria palavra em cima deles. Paulo foi lá e arrancou a cabeça da serpente com a própria Escritura, que é a espada. É claro, ele fala aqui, no verso 5, né? E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevivem até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora do tempo. Mas ele não se baseia nisso. Ele só diz, ele ressuscitou e foi visto. Mas eu vou mostrar pela Escritura que ele ressuscitou. Aí quando chega no verso 19, ele fala, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Significa que se você crê que Jesus é o Messias, mas que ele morreu e não ressuscitou, então você também não vai ressuscitar. Então, o mais infeliz de todos os homens, sua esperança está sendo posta no morto. Aí ele fala um monte de coisas aqui, né? Só resumir. Aí no verso 20 até o 23 ele fala, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. As primícias no plural daqueles que estão dormindo esperando a ressurreição. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim todos também serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, pela sua própria ordem. Cristo as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. Ele está ensinando o arrebatamento e a ressurreição, não está? Está ensinando através das primícias. E ele diz que cada um vai ressuscitar pela sua própria ordem. Primeiro, Cristo, para ele ser as primícias. Mas como ele tem um corpo, ele também há de ressuscitar todos aqueles que nele crê. Só que esses ressuscitarão só na sua vinda,
não nas suas vindas, não 2, 3 ressurreições, várias porções. Os que são dele na sua vinda. Isso é o que o apóstolo Paulo ensinou. Então Cristo, ele é as primícias. De onde saiu essa palavra? Da lei, das festas. Em Coríntios tem toda a sequência das festas. Em 1 Coríntios capítulo 5, ele fala de Páscoa, fala de asmos. Aqui ele fala de primícias. O efeito do Pentecoste está em 1 Coríntios 14, no 12 também. No 12 e no 14 é o efeito do Pentecoste, derramamento do Espírito Santo e os dons. Então, 4 festas. Paulo sabia que 4 festas já estavam em cumprimento. Já abriu a porta da Páscoa, a porta dos asmos, a porta das primícias e a porta do Pentecoste. Falta trombetas, expiação e tabernáculos. Ele vai falar dessas 3 festas aqui dentro. E quando chega no verso 51, ele diz assim: Eis que vos digo um mistério, que ele entendia, todos eles poderiam entender, e é um mistério não porque está oculto, mas porque é algo muito grandioso. Aqui está a restauração das 2 casas de Israel, aqui vai aparecer Efraim através do texto que ele vai citar, vai mostrar muitas questões que estão relacionadas às festas, às primícias, o dízimo. Aí ele diz: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num só, vai haver a transformação dos corpos e a ressurreição dos santos. Não 2, não 3. Um momento. Num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Trombeta. Tá vendo? Não falta acontecer a festa das trombetas? No dia profético? Falta. E aqui ele não colocou a ressurreição da igreja na festa das trombetas, mas sim ele colocou na última trombeta, porque ele sabia que tinha o dia da expiação, no qual também se toca trombetas. Aí tem festa das trombetas, o dia da expiação, que é o dia da redenção, o dia que Jesus sai do santuário, e aí ele ressuscita o seu corpo, o seu povo todo, para levar as pessoas para a festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos ele falou um pouquinho antes. A palavra tabernáculos não apareceu, nem a palavra expiação, mas o efeito dessas festas aparecem aqui dentro das palavras dele. Entendeu, irmãos? Então, o maior dos apóstolos interpretando a festa das primícias como colheita, como ressurreição. E primícias, no livro da lei, já que nós estamos falando de festa de primícias, era entregue dízimos. A pergunta, uma pergunta principal: o que é o dízimo? Dinheiro? Não é dinheiro. Nós somos os dízimos. Nós somos as primícias. Quando você está evangelizando o seu irmão, sacerdotando ele, fazendo discípulo, você está entregando primícias para Deus. Entendeu? No dia da ressurreição, quando todos estiverem ressuscitados diante do Senhor, esse será o dízimo de Abraão, o dízimo de Jacó, que será entregue para o pai. O filho estará entregando o dízimo para o pai. E cada qual com o seu trabalho. Entendeu, irmãos? Por isso que Deus não aceitava prata, bronze ou ouro como entrega de dízimo de primícias, e sim os primeiros animais, os que nascem primeiramente, os primeiros frutos da terra, de árvore, do campo, o melhor, né, as primícias, a primeira colheita, os melhores, e daí a 10ª parte para Deus, os dízimos, entendeu? Então, irmãos, qualquer dízimo que você lê na Bíblia está relacionado com algo que é santo e que é puro para Deus. Os 10% do seu salário não tem nada a ver com dízimo. Não faça mais isso. Nem que se o pastor for muito bom, nem que se ele usar o dinheiro para dar cesta básica, que é muito difícil acontecer, mas tem.
Não faça isso. Dê ofertas voluntárias. Faça contribuições. Seja generoso aonde você está aprendendo. E se você quiser entregar dízimo para Deus, dízimo e oferta, a oferta seja o levantar das suas mãos, como sacrifício da tarde e da manhã, e o incenso seja a oração dos seus lábios. Essa é a oferta para Deus, agradável a Ele. E o dízimo, os dízimos, que seja o levantar das suas mãos e o incenso dos seus lábios, que isso afete outras pessoas e elas se convertam em primícias para Deus. Esse será o seu dízimo, aceito para Deus. Agora, a contribuição voluntária, onde envolve o dinheiro, aí sim é aceito para Deus. É isso, irmãos, essa é a verdade. Seja liberto, seja liberta, faça a vontade de Deus. Seja agradável a Ele, tanto no conhecimento, no entendimento, como nas obras. Isso que eu te mostrei é a vontade de Deus. Como é que você vai colocar isso por prática agora? Você vai aprender, vai estudar, vai ler, vai associar as coisas e vai ensinar. E a parte das suas ofertas? Você vai ofertar. Vai ajudar quem precisar de ajuda. E isso vai ser muito mais aceitável para Deus do que você dar 10% do seu salário para continuar sustentando templos que ensinam doutrinas de homens. Agora, se você congrega em uma congregação na qual não se cobra dízimo, você faz bem. Não quer dizer que uma congregação que não cobre dízimo não ensine doutrinas de homens, mas é melhor, irmãos, você estar em um lugar onde não se cobra dízimo, onde a oferta é voluntária. Isso é agradável a Deus. Tá bom? Bom, para esse vídeo o assunto termina aqui. Tá? Espero que vocês tenham entendido, gostado. Ajuda aí no joinha, compartilha para os irmãos, que esse estudo é libertador. E deixa os comentários para eu saber se vocês estão entendendo o mesmo assunto. Deixa sugestões de vídeos dentro desse tema, né? Para eu saber o que eu posso fazer para ficar mais fácil o entendimento. Mas quem teve paciência, quem chegou até aqui, acredito que não restou muita dúvida, tá bom? Então é isso daí, irmãos. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do nosso Senhor e até o próximo estudo.